Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui com vocês, um prazer enorme estar aqui. É sempre muito bom poder entregar esse conteúdo para vocês e receber os feedbacks de vocês todos. Eu acredito que essa construção, né, de vir a se tornar um palestrante inesquecível se faz de todos esses tópicos que nós estamos aprofundando aqui dia a dia. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa entender é como nós construímos a partir desse desejo de tornar-se um palestrante, como fazer sua network, como construir uma base de contatos importantes para que você possa, obviamente, vir a ser chamado aí nos eventos. Eu vou citar um pouco da minha história para a gente chegar exatamente onde nós precisamos todos chegar para tornar-se aí os palcos desse país e os palcos internacionais sempre presentes com uma palestra que pode vir a ser inesquecível. Quando eu comecei minha carreira profissional, eu logo fiz um primeiro curso e normalmente naquele momento a segunda turma após a minha turma, quem foi o professor daquela turma, eu fui convocado para ser o professor. E aí, naquele período, os eventos no Brasil, eles estavam sempre muito centralizados no mercado de São Paulo e Rio de Janeiro, os congressos de atualização profissional. Diferente de hoje, que nós temos centenas de congressos médios, grandes e pequenos acontecendo em todo o país, né? Em todas as capitais e outras cidades também. É, Inclusive também temos eventos grandes nas cidades de São Paulo e Rio. Então, naquele período, eu comecei a me fazer muito presente nos congressos. Mas eu era aquele perfil de congressista que senta na primeira fila, que passa a conversar com o palestrante, que se apresenta para o coordenador. Eu nunca fui aquele congressista que entra e sai e ninguém viu. Eu sempre sempre. Eu lembro que eu levava um chocolate para o palestrante que eu tinha uma conexão importante, que eu já tinha visto ele em outros eventos, porque a única forma de atualização naquele período eram livros e revistas. Não havia essa disponibilidade toda que a internet nos permite. Diferente de hoje, que a minha primeira sugestão para você é fazer uma conexão com as redes sociais. Mas não é só segui-lo. Se você tem interesse de conhecer um coordenador ou um palestrante e estabelecer uma conexão importante com essa pessoa, você precisa se fazer presente nas redes sociais. Porque, minha sugestão, uma vez você presente nas redes sociais, quando você estiver próximo em um evento desse, com a presença dessa pessoa próxima de você, você precisa ir lá se apresentar. Você precisa estabelecer essa conexão com essa pessoa. E isso, obviamente, quando feito em todas as suas instâncias, vai te permitir que a pessoa saiba quem você é. E nesse momento você pode apresentar e gerar aí, através da sua autoapresentação, uma fala de que você também está nesse lugar, que também você deseja estar nesse lugar como palestrante. E, gente, não tem outra forma, você precisa falar. Óbvio que você pode usar hoje facilmente, brilhantemente, as suas redes sociais para fazer essa comunicação. Na minha época, eu estou falando de muito tempo atrás, isso não existia, era corpo a corpo, a gente precisava ir lá e falar com as pessoas. E eu lembro muitíssimo bem que os fornecedores, os próprios palestrantes, mas tu vem em todos, né? Congresso da China eu venho em todos. E até hoje eu me faço presente em eventos hoje que são menos relevantes para o meu desenvolvimento profissional. E eu não consigo não ir, eu me faço presente na sua grande maioria. E quem me segue, quem me conhece há muito tempo sabe que eu gosto de encontrar os meus amigos palestrantes, eu gosto de encontrar os amigos coordenadores, eu gosto de fazer essa conexão, eu gosto de trazer essas pessoas para estarem nos meus eventos, gosto de me fazer presente no evento dessas pessoas. É, e acho que essa integração com as pessoas é muito importante. Então, eu não tenho esse processo. Como eu coordeno 4 eventos no Brasil, eu não sinto que os outros eventos sejam concorrentes. Mas eu acho que somos todos
pessoas tentando desenvolver um mercado melhor. Com base nisso, eu construo uma network significativa. Então, dentro do setor que eu atuo hoje, com os 4 principais eventos os quais eu coordeno, eu tenho certeza que o mercado conhece o meu trabalho e olha para o meu trabalho e possivelmente parte do meu trabalho pode inspirar e nortear outros e assim eu vejo, porque se faz presente nos eventos muitos dos coordenadores de outros eventos hoje foram palestrantes que deram sua primeira palestra no evento chamados por mim, então, tipo, eu compreendo que a gente teve um papel importante na vida de dezenas de outras pessoas dentro do nosso setor. Eu tenho aí pelo menos umas 30 palestrantes altamente atuantes que a sua primeira palestra foi nos palcos de eventos quais eu coordeno inclusive, porque eu ainda me faço presente nisso. E obviamente que aí a gente começa a estabelecer uma network de pessoas que podem ser nos chamar para palestrar, para dar um treinamento, para dar um curso, e isso se dá de uma forma muito natural, porque uma coisa interessante, quando a gente fala que é importante fazer o movimento da network, vocês precisam ter em mente que todos os eventos precisam de novos talentos. Não dá para fazer um evento com o mesmo portfólio de palestrantes todo o tempo. Todo evento, para que ele seja um sucesso, ele precisa sim trazer um profissional novo no setor que faça uma palestra de altíssimo impacto. Aliás, posso citar aqui, no evento qual eu faço, eu sempre trago 2 pessoas que nunca estiveram em palco. Por quê? Primeiro, porque eu acho importante dar oportunidade. Segundo, que o mercado está cheio de talentos ainda não descobertos, pessoas, inclusive, que já tiveram a oportunidade de se preparar, pessoas que estão querendo se preparar para ocupar esse lugar e ocupar esse lugar de uma forma significativa. O que vocês estão fazendo aqui é exatamente esse processo de se preparar para ocupar um lugar merecido, estar nos palcos, construir as networks necessárias é um processo para vir a estar nos palcos e ocupar esse lugar com maestria, com êxito. Quando você conclui essa atividade, você precisa o sentimento presente dessa conclusão. Quando vocês estiverem nesse momento, vocês vão lembrar disso, eu tenho certeza. É satisfação. É aquele sentimento presente, íntegro e genuíno. Eu subir, eu construir o meu conteúdo. Eu fiz todo o meu processo. Eu desenvolvi meu tema de expert, construí um título de impacto, construí as palestras nesse esqueleto que nós vamos ver logo à frente, eu retive audiência, eu fiz network com outros palestrantes. A partir dessa primeira palestra que me oportunizaram, eu tenho certeza que você vai passar a receber convites de vários outros eventos, porque nós que coordenamos eventos precisamos de gente talentosa e gente nova. É impressionante hoje como as redes sociais te permitem te colocar nesse lugar, não me interessando em que cidade você atua. Isso não é um dado relevante para a escolha de uma palestra. O que decide é, primeiro, você ter essa conexão com o mercado através das suas redes sociais, e eu recebo muita indicação de bons palestrantes indicando pessoas, às vezes até mentorados dessas pessoas que estão desenvolvendo trabalhos espetaculares em cidades minúsculas. Eu já tive palestrantes que moravam em cidades de 30, 40, 50 mil habitantes, cidades proporcionalmente pequenas, considerando a média das cidades brasileiras, e considerando que, normalmente, se a gente pegar 2 décadas, só saíam profissionais de grandes centros. Parecia que todo o conteúdo do mundo, ou toda a expertise do mundo, só estavam presentes em grandes centros, visto que os grandes eventos aconteciam só em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente tem vários outros grandes eventos acontecendo em diferentes cidades brasileiras. Não é mais uma exclusividade de um grande centro, porque todo o mercado, e aí a gente pode deixar claro que é para todas as áreas,
precisa estar conectado com o máximo de atualização. A velocidade com o mercado hoje caminha, é preciso estar presente em todos os setores da sua área de trabalho. Então, você precisa se comunicar bem, você precisa falar bem, você precisa vender bem, você precisa apresentar-se do ponto de vista da sua imagem muito bem, você precisa ter uma rede social conectada e atualizada, comunicando de forma clara o seu produto, o seu serviço, inclusive a sua marca pessoal. Quando a gente está construindo essa ideia de que, como indivíduo, você quer ser visto como um palestrante que tem esse trabalho, a gente está falando muito de marca pessoal, né? A gente está falando de uma construção que normalmente está pautada no indivíduo, e é você, de forma única, para se colocar dentro de um mercado já bem disputado, mas em absoluta e plena expansão. Então a gente vê que um mercado de palestras, inclusive, ele nunca teve tão bem construído. Nós nunca tivemos, talvez, eu acho que pós-pandemia isso é um fato importante, a quantidade de eventos programados de diferentes áreas para esse ano é absolutamente extraordinária. A gente vê um fluxo de eventos muito grande. Isso quer dizer, quando eu vejo todo esse fluxo de eventos, eu vejo quanta oportunidade que eu posso estar presente. É nisso que vocês precisam pensar. Então, é nisso que precisa construir, né? Como eu posso já de antemão ter algo para apresentar ou para falar, inclusive para a minha network. Então, eu posso inclusive, olha que interessante isso, eu vou ter um evento como congressista, por exemplo, esse domingo, ou esse próximo fim de semana. Eu já pego o meu tema e vou postando nas redes sociais para quando alguém da minha network que eu vou fazer no evento olhar o meu Instagram, já encontrar um tema que eu possa vir a ser palestrante. Então, gente, todo o processo precisa ser estratégico, porque as coisas não acontecem assim. Você precisa fazer esse movimento. E esse movimento o primeiro passo é comunicar. Então, toda vez que eu for apresentado ou eu me apresentar nessa comunidade presencial, nesse evento ao qual eu escolhi participar, eu preciso falar para as pessoas. Eu preciso me apresentar para os palestrantes. Eu, na minha época, levava um chocolatinho. Porque, por admiração, obviamente, né? Então, eu lembro que eu levava chocolate de uma chocolateria aqui de Joinville, que é uma coisa bem especial, e eu levava e presenteava os palestrantes os quais eu tinha uma conexão, uma admiração, que eu tinha o desejo, e que eu olhava para ele, inclusive, ou para ela, e dizia: esse sou eu amanhã. Esse sou eu. Eu quero ser esse cara que está nos palcos do Brasil inteiro. Então, é, e isso estabelecia uma conexão. Olha que interessante, vou citar mais um dado aqui bem interessante. Eu estava num desses eventos, já faz mais de 20 anos isso, e uma dessas pessoas, que se chama Sônia Coraz, autora de vários livros, uma pessoa muito especial dentro do setor de formulação cosmética, estava lançando o seu livro na editora Senac. Eu, obviamente, estava no congresso, me dirigi e pedi para ela autografar o livro, porque é uma pessoa a qual eu tenho um carinho imenso. Deste dia, iniciou ali uma amizade tão profunda, de uma admiração tão mútua por conta da nossa conversa, que deve ter tido aí uns 30 minutos durante esse processo. Eu voltei no stand quando ela estava mais disponível e puxei um assunto, depois dela já ter autografado o meu livro, porque era aquelas pessoas as quais a gente as coloca nessa posição. Então, normalmente a gente chega muito acanhado, muito tímido, e eu contei um pouquinho da minha história para ela e desenvolvemos a partir daí uma amizade bastante interessante. Tanto quanto que durante muito tempo ela me chamou para palestrar com ela. Eu fiz grandes projetos, os quais, como palestrante inclusive, viajando um período 43 cidades brasileiras, depois mais 20 cidades brasileiras. Depois eu a substituí em alguns eventos, os quais ela tinha viagem marcada,
Eu honrosamente fui chamado para substituí-la em palestras com temas bastante profundos, porque ela é uma pesquisadora e ela me confiou a substituí-la. Então eu me sinto muito honrado por ter tido essa oportunidade de estar com ela em vários eventos, em vários projetos. E tudo começou com uma tarde de autógrafos no lançamento do livro dela. Então, mais uma vez, naquele momento, naquele dia, se eu não tivesse dito a ela que eu era uma pessoa a qual gostaria sim de um dia estar nos palcos, talvez ela não tivesse me oportunizado. Talvez não, ela não teria me oportunizado. Então a network é fundamental para nós fazermos a todo tempo. E eu acredito que quando eu falo de network, a gente deixa passar várias oportunidades. Quando eu falo de network, eu não preciso só fazê-las em congressos importantes do setor. Mas, por exemplo, se eu pego um elevador, eu vou para uma consulta médica e pego o elevador num prédio aí, um elevador de 12 andares, e o elevador entra o primeiro e eu não seguro a porta para as demais pessoas. Eu não cumprimento as demais pessoas. Eu não me apresento para as demais pessoas. Se eu estou sentado ao lado na sala de espera de um determinado lugar, eu não puxo assunto com essa pessoa. Eu nem cumprimento essa pessoa que está do meu lado quando eu sento. Eu perco a oportunidade de fazer network neste momento. Então, gente, a base de um processo de desenvolvimento profissional e da construção da sua autoridade dentro do mercado, de você ser a sua própria marca pessoal, está muito pautada é, nessa comunicação. Por exemplo, eu vejo dezenas de pessoas que se julgam, inclusive, muito educadas quando são servidas em algum restaurante, não agradecem. Eu, isso não acontece comigo, porque eu vou sempre agradecer as pessoas. Eu sempre vou olhar e vou dizer muito obrigado. Isso é comunicação. É uma comunicação gentil, uma comunicação de reconhecimento. E é interessante isso, porque normalmente eu quero isso do mundo. Eu quero que as pessoas me reconheçam, inclusive como uma pessoa de sucesso, enfim, várias questões. Mas que movimento eu faço para com o outro? Qual é o meu movimento de gratidão para com o outro que me serve, que me atende, que, que de alguma forma faz o trabalho dele de forma gentil para comigo? Será que eu faço essa parte? Será que network é só quando eu estou nos eventos? Ou eu posso fazer network a todo momento, a toda hora? Seja lá em que fila eu esteja, seja lá ao lado de quem eu esteja. Eu citei aqui o caso da Sônia Coraza, que eu amo de paixão. É, quantas oportunidades talvez a gente tenha perdido por conta de não falar, não articular, não falar para a pessoa que está ao nosso lado que nós fizemos muito bem isso, que nós desejamos fazer isso ou aquilo. Então, eu acho que hoje a gente tem aí uma reflexão importante que pauta muito do que nós desejamos e vamos fazer amanhã, com quem a gente encontrar, com quem a gente circular, com quem a gente cruzar, porque ninguém cruza à toa a nossa vida. Então, fica aí o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi importante rever esse conteúdo hoje que já existe em mim, obviamente, mas lembrar do que aconteceu foi bastante tocante. Estou bastante emocionado de lembrar o meu encontro com Sônia Coraza e sou muito grato por eu ter tido a sensatez lá atrás de me apresentar e dizer o que eu queria ser. Então fica aí a dica para vocês. Espero que tenham gostado. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.